Bom, boa tarde. Boa tarde. É uma honra estar aqui com vocês. É um processo educativo muito grande vivenciar isso. Não só fisicamente, como mentalmente, como emocionalmente, como intelectualmente, como espiritualmente. Mas para começar a nossa troca de vivência hoje, eu peço primeiro o seguinte: paz para o nosso corpo, paz para a nossa mente e paz para o nosso espírito. Hoje nós vamos navegar nos pensamentos de Pietro Baldi. Uma das mentes humanas desse novo século, que tem um esclarecimento assim bem próximo, bem degustável, e de uma forma moral e muito incisiva, que nos desperta. Pelo menos para mim, foi assim. Espero que para vocês possa chegar esse mesmo padrão. E provavelmente vai chegar porque quem conhece a grande síntese, quando ele fala lá sobre a voz, que aqui hoje foi falado muito aqui, o psiquismo divino, o éter, o princípio cósmico e tudo bem. Ele usa isso dentro desse contexto. Então vamos lá. Hoje nós vamos estudar os erros e ascensões humanas. A maioria de nós veio aqui para tentar acertar dentro da evolução do que nós aprendemos até o presente. Então vejam bem o que é erro e como é ascender o erro. Ele mostra isso assim com uma forma de que o próprio Evangelho ensina, mas a linguagem dele, apesar dele colocar esses pensamentos numa forma ou num nível de maior espiritualidade possível para nós absorver. Então vamos lá. O livro é a nova civilização do terceiro milênio. Ou seja, como que nós estamos preparados ou preparando para entrarmos nesse terceiro milênio. Que para alguns é a era de Aquários que está chegando. Existem muitas formas de mostrar esse terceiro milênio. Dentro da ciência existe também algumas historiadores e mesmo seres aí preparados na área da psicologia, da parapsicologia e da física, tratando disso com muita propriedade. E principalmente, para mim, eu vou relatar um fato. Eu não conhecia a Cabala e de uns 5 anos para cá esse negócio começou a chegar na minha mão. Parece que a espiritualidade nos conduz sempre a chegar a algum porto para você fazer como Paulo de Tarso fez. Eu vim aqui e aqui eu tenho que seguir a minha viagem. Desceu do navio dele e foi para viver entre os gentios. E na realidade todos nós estamos vivendo entre os gentios. Por quê? Porque nós vivemos mais de erros do que de acertos. E o Paulo veio para mostrar essa direção de como chegar ao Cristo. Pelo menos foi um dos preparados para isto. E aí, então nós vamos começar a ver como que Pietro Baldi aborda isto. Erros e ascensões humanas. Eu vou tentar ler e vocês me acompanham, mas na medida do possível também pode me mostrar algo que eu não esteja vendo no momento. Começamos a subir os primeiros degraus das ascensões humanas. Já começa aí. Começamos. E a maioria de nós arrogamos, não, eu sou espírita, eu já li isso, li aquilo. E ler e livro não nos traz ascensões. Carlos Torres Pastorino mostra isso com muita propriedade naqueles temas que eu também apresentei aqui, que chamam Evolução e Merecimentos.
Você tem que adquirir merecimento para você conseguir ter uma correlação com os meios e os níveis da natureza. Não importa qual. Pode ser a natureza mineral, a vegetal, a animal, a humana e a espiritual. E quando você tem isso, você navega em todas elas e você é correspondido. O que é ser correspondido? É pedir e obter. E muitas vezes nós pedimos muito e obtemos pouco e a gente revolta. Por que isso? Por causa do acúmulo dos nossos erros que o Jonas mostrou aí, das possibilidades das nossas personalidades construídas em eras atávicas aí para trás. A atual maioria da humanidade vive e age inconscientemente como fantoche manobrado por instintos, vírgula. Então já está falando nesse nível. É daqui para baixo. Força sexual, força emocional, mas não traz para cá. Então às vezes a gente lê e fala assim, eu entendi, mas o problema é trazer daqui para cá. E a Cabala mostra isto. Ela nos ensina como você trazer as virtudes e os elementos para dimensões, para você equalizar a vida espiritual com a alminal e com os outros reinos. E isso não é fácil, mas é possível, vamos lá. Sem saber nada a respeito do porquê das coisas. Quer dizer, nós ignoramos como navega-se dentro disso. As reações que dá nascimento. Então você precisa nascer como compreende as forças sexuais, como você domina os seus instintos para conviver melhor com as emoções, como você trata as suas emoções para melhorar mais os seus sentimentos, como você trata os seus sentimentos para você despertar a razão e a intuição. Então é um processo ascensional. Você lê, você entende. Você lê André Luiz, Emmanuel, qualquer autor, né? Ou Pietro Baldi, que já viveu entre nós, mas isso não te promove. O que te promove é como você relaciona com isso. Por isso que o Evangelho é o livro de maior ascensão entre os homens, porque ele tem o cunho do Cristo naquilo que nós devemos alcançar. E para conseguir isso, as reações que dá nascimento, as consequências dos próprios atos. Ou seja, nós somos construtores, aperfeiçoadores, nós somos facilitadores, nós somos elementos destruidores. Mas nós não admitimos isso não. Não destruo nada. E não é fácil você encarar isto. Numa nossa reunião lá em São Paulo, eu perguntei se alguém roubava, lembra? Você rouba? As pessoas, não roubam. Rouba sim. Tu rouba? Pior que rouba. Só que nós não temos consciência como isso acontece. Posso dar um exemplo? Você é capaz de devolver o que todo o leite materno da sua mãe te deu? Você acha que você respondeu isso? Você correspondeu a esse ressarcimento perante a natureza? Só aí. E você telefona para um amigo, ele está tão ocupado, às vezes está, se for um mecânico, está apertando um parafuso do seu próprio carro. Como é que é? Ficou pronto aí? Eu posso falar com você? Você está roubando o tempo do cara e você não sabe. Então a vida é muito fina. A existência é uma correlação entre aquilo que você tem dentro, de maior harmonia dentro de você, para você conviver com aquilo que tem de maior harmonia que está fora de você. Ou que você não domina. E se você não tiver equilíbrio, você desarmoniza. Aí gera erros. Vamos lá. É aqui, né? Por esse conhecimento fundamental, que segundo a lógica mais elementar, olha só, ele usa os raciocínios. Deveria anteceder qualquer ação. A gente deveria pensar, mas você não pensa. O homem de nossos dias raramente se interessa e prefere, em primeiro lugar, agir para depois compreender. Está aí um erro de ascensão. Então, em cima disso aqui, a gente rouba. Em cima disso, você agride.
Em cima disso você destrói. Em cima disso você desfaz. Em cima disso você gera desafeto, você gera desarmonia, gera incompreensão, gera ira. Parece simples, mas na hora que você vai lendo, fala assim, rapaz, o cara está falando disso mesmo? É verdade. Parece que os problemas do animal bastam para encher-lhe a vida e saciá-lo. Então vamos lá. Comer, beber, dormir, comprar, fazer sexo, tal, visitar, passear, tá tudo em ordem, não estou sofrendo nada? Tá beleza, né? É isso que é a sua vida? E evoluir e ter ascensão é simplesmente só fazer isso? E quando você nasceu, as dores que sua mãe passou e o que você passou, você lembra? Então qual a relação sua com a vida? É só pelo que você quer? Exemplo. Quando a gente é jovem, vai escolher a amada ou vice-versa, vai escolher o amado. Nossa, que coisa linda, resolvi o meu problema da vida. Ah, depois de 10, 15 anos, assim, não foi essa megera que eu conheci. Ou vice-versa. Não foi esse príncipe, ou esse sapo que eu arrumei. Por quê? Por que nós sentimos isso? É a nossa construção. E o que vale é a construção interna. Não é daquilo que você faz externamente. E compreender isso dentro de nós é uma das coisas mais difíceis. Talvez o homem comum se perdesse em meio a essas questões que devem parecer de complexidade espantosa. E é. A ele vive na periferia, na superfície, e não no centro, na profundidade. Ou seja, você não analisa o que você está fazendo. Você não respira, Jonas. Depois de respirar, você não assimila como o que saiu, que tipo de vibração, que tipo de olhar, que tipo de toque, que tipo de manuseio. Porque é isso que você vai receber de retorno. Perfeito, mano? Não é eu que estou falando, não, Pietro Baldi. E não no centro, e na profundidade que merece, porque é no seu íntimo que está o Deus da sua consciência. Mas nós vivemos para fora. Isso não é fácil. E pode estar com a idade juvenil, madura ou na velhice. Isso não para. É sempre assim. O pensamento das filosofias apresenta-se-lhe contraditório. Por isso que a gente não quer estudar. Ah, não, tá bom. Porque você faz o trivial, o que está mais palpável, dentro das 3 dimensões. Comprimento, largura e altura. Porque é palpável, visível, cômodo. Mas o que está dentro, eu amo mesmo a minha esposa? Eu a trato com afeto? Eu sou equilibrado no meu tom de voz? Eu olho com compaixão? Oh, peraí. Desculpa, esqueci minha esposa que era ali. Mas nós não vemos isso. Quando você vê, você já fez. Nossa, só o que eu falei. Aí não recolhe mais. E quando você pensou? A mesma coisa. Então a gente vive fora daquilo que você gera. Nós não sabemos zelar dos nossos filhos. Porque a gente pensa que nossos filhos é aquele que saiu aqui, né? Quando você começa a estudar o valor da espiritualidade e o que é moralmente dentro dos ensinamentos do Cristo, você começa a ver a sua essência. É o seu Deus íntimo. É o que você tem e não conta nem para pai, nem para mãe, muito menos para marido e para mulher. Mas você sente. Mas quando você vai trabalhando isso depois de 10, 15 anos, você fala assim, eu não posso ser assim mais. Aí você modifica. Então você obedece àquela força íntima que você é portador. E não sabe. E às vezes você faz isso por influências de convivências e de forças externas que te compingiram também a você executar essa dimensão. E pode ser uma leitura. Aí entra os estudos e o trabalho. Pode ser vinda de uma leitura, de um papo de alguém que tem uma espiritualidade espontânea, porque ele já domou um pouco essa coisa externa. E aí vai. O pensamento das filosofias apresenta-se contraditório. O das religiões, insuficiente. Porque você fala assim, pai, mas isso não me atende mais. Eu vou lá no centro, tomo um passe, não adianta. Eu vou lá, o Jonas me dá o remédio, eu tomei, mas, cara, eu queria mais.
E por que a gente quer mais aí? Porque o que te é dado, você não produz. O dia que eu fui no consultório desse homem, ele me mostrou as subcélulas, eu vou falar assim porque eu não sei usar outra, as subcélulas do meu sangue que gerava umas outras células que estavam em movimento dentro do microscópio e que não, segundo ele, não tinha nem nome, não sabe por que daquilo. Diz ele que a ciência não sabe. A hora que eu vi aqui, eu falei, mas então é essa desgramadas aí que está me atrapalhando. Eu vou arrumar um jeito de conviver melhor com isso. E depois que eu fiz a consulta com ele, eu tomei os remédios, estou tomando, alguns já acabou, outros está quase acabando. Mas eu paro e penso, será que eu já estou modificando aqueles serizinhos que estão dentro do meu sangue? Então a minha dimensão de mundo íntimo mudou depois da minha consulta. Porque eu vi a espiritualidade no íntimo da matéria e pensei assim, qual é a minha relação com isso? Isso não é um processo filosófico. Isso é uma questão de consciência de como você se relaciona. Aí eu comecei a perceber que eu tinha que mudar tudo, até o meu teor de voz. Ouvir, tocar, comer. Porque depois que eu fui lá, eu passei a mastigar mais, fazer mais exercício de respiração, fico de bananeira, põe os pernas para cima, respiro, faço... Olha, mudei, o Crispim não é aquele mais, porque não dá. Depois daquela lição, cara, eu tenho que renascer. E depois daquela que seu amigo me deu também, melhorou, né? Aí nós ficamos até mais amigos, ele, você me dá isso que eu te dou aquilo? Eu falei, tudo bem, vamos negociar. Mercado. Os 10 religiões insuficientes, o da história desconexo. Ah, aconteceu isso com Jesus, mas com Buda é assim, com os Zoroastro não sei o quê. Ele começa a comparar, desconexo. O da política, pô, aquele é ladrão, esse aqui. Então você vive num mundo em que você às vezes fica sempre olhando para fora e esquece de perceber como você gera isso para todo esse contexto. Faccioso e interessado, no caso da política. E aí você descobre que você é faccioso e você vive de interesse. E não tem como você fugir dos interesses, porque se você quiser melhorar, é um interesse. Mas como você vai melhorar? E isso, se você descobre, só em si não adianta ler livro. E quando você, mesmo lendo o livro, se você não quiser, não vai ser as cápsulas que vai modificar isso, porque você não se predispõe. Você é um construtor. Você já tem as ferramentas. E uma das coisas interessantes na vida é que nós temos todas as ferramentas, mas não as usamos. Posso dar um exemplo? Quantas horas tem um dia? 24. Das 24 horas, meu jovem, quantas você usa para você? Diz para mim. 8. Para dormir? Bom, vamos pôr que 8 você dorme, o que seria interessante de 6, no máximo 7 horas. Mas vamos considerar 8, 24, tirou 8, ficou 16. Você almoça e janta 2 com mais 2, 2 horas para o almoço, 10 horas, 4. 16 menos 4, sobrou 12, 12. Aí você vai para trabalhar, mais 8, 12 menos 8, sobrou 4. O que você faz das 4 horas? Ah não, eu vou divertir, eu vou no cinema, eu vou ler um livro, você tirou 2 horas, sobrou 2. O que você faz delas? Estamos aqui, mesmo processo. Então nós não percebemos o que estamos fazendo na nossa consciência o tempo que você é, pelo menos, gerenciador. Porque para isso você tem autonomia. Aí o seu livre-arbítrio funciona. Aí você pode determinar. Aí você pode usufruir e direcionar seus propósitos, íntimos ou externos. Mas se você não tomar consciência disso, você está levado de roldão dentro das forças da vida. Você está no trivial das 3 dimensões. A quarta e a quinta que o Jonas mostrou aí, as pessoas nem lembram disto. Para que eu vou preocupar com quarta dimensão, com quinta? Ah, isso é coisa dos espíritos, só como morrer eu vou para lá. Não, você não vai para lá, você já é de lá e você é espírito, você está neles, eles estão em você, Deus está em você, você está em Deus e você tem consciência disso? E você é um trabalhador com ele ou você trabalha fora os parâmetros dele? É só você perguntar isso, às 24 horas você tem para fazer isso, o que você faz?
Basta você ter religião? Não. Religião é um acessório para te despertar. É mais um despertador, um desperta-ador, porque despertador diz que é para despertar para a gente sofrer dor. Por isso o nome despertador. Vai despertar a dor, vai doer. É porque você nasceu e agora você abre os olhos e você tem que enfrentar o mundo. Mas o mundo maior, você não cuida. O seu íntimo, a sua essência, o seu amor, a sua luz, o seu equilíbrio, a sua sintonia, a sua prosperidade, a sua compaixão, a sua beneficência, a sua bondade, a sua justiça e a sua verdade. Você conhece ela? Não. Às vezes eu falo, as pessoas falam assim, mas Crispim, como é que tu conseguiu tudo isso? Eu falei, não, eu fui ali no mercado, na feira ali em Goiânia, fui lá e adquiri. Eu pertenço a um grupo de homens que um dia me questionou, mas como é que você conseguiu tudo isso? Eu falei assim, está no primeiro livrinho que nós temos aqui, todo mundo riu na minha cara. Mas como você tirou isso? Aí eu abri o livro, está aqui, falando isso. Exatamente como nós estamos fazendo aqui. Piotr Bard fez a síntese do pensamento dele, mostrando como ele visualizava isso. E a gente tem que ver pela visão alheia de como nós vemos a nossa. Então, continuando. Em face dos mais importantes e, contudo, mais simples e necessários problemas da vida, como, por exemplo, quem sou? Não é no sentido reencarnatório daquilo que você foi, em termos de personalidade, Jonas. É no sentido de saber quem sou, do que você está fazendo, o que você gera, como você é. Porque Deus é e você também é. Tudo é no verbo ser, não está no ter. Porque o ter é para fora, o ser é para dentro. Aí, continuando. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Por que vivo? E por que sofro? É uma questão filosófica? Sim. Mas quando você entende isso como molas para te dar a despertamento ou nível de consciência de onde você quer chegar, partindo daquilo que você sente que você é, você muda seus passos de viver. Naturalmente e, posso até dizer, de uma forma até inconsciente. Quando você vê, você está melhor do que você era. Porque é natural isso na vida. Por quê? Porque nós somos vivência dentro da existência. Então você tem que aprender a viver dentro daquilo que é permanente. Mas nós ficamos achando que a gente tem permanência. A permanência é da existência. O ato de viver é que é seu. Por isso que nada é nosso. E por isso que os grandes mestres te ensinam. Tudo que você faz, se o resultado é bom, entrega. Se o resultado for sucesso, também entrega, porque não é seu. Você só foi o artista do palco. Mas você não é dona do palco e muito menos da ideia do teatro que você está representando. Você sabe por que você está aqui? Vocês sabem me responder isso? Também não. Vamos lá. O homem se percebe desnorteado e só porque o pensamento humano ainda não soube encontrar a síntese completa que ele responda a tudo. E se tivesse sabido, conseguiria interpretá-la apenas de acordo com a sua relativa maturidade. Está aqui as chaves de você ter compaixão com você. Por isso a Joana de Anjos diz, seja compassivo e piedoso para com as suas deficiências. Trate-as com bondade. Esse homem vive sempre repetindo isso. Sabe por quê? Porque você tem que se compreender que você está se maturando. Você ainda não amadureceu. Você não é fruto de ser saboreado nesse instante. Você vai se saborear e ser saboreado. Aí cai naquela condição. O amante e o amado. Continuando. Ai, perdi. Mas não perdi não. E é isso que é difícil, porque tem momentos que nós somos tão carentes que você acha que você só precisa receber, você não pode doar nada. E não é assim. Eu conheci uma pessoa que viveu uma vida inteira, minha vizinha em Goiânia, quando eu fazia universidade, e ela era uma das pessoas que era ortodoxa.
mas ela era ortodoxa dentro dos ensinamentos dos essênios. E não levantava da cama para nada, tudo tinha que ser colocado na boca. E ela nunca me viu, e eu morava do lado. E um dia ela falou para minha irmã, fala para o seu irmão que eu já o conheço. Eu falei, mas ela não, na época eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje. Eu pensava, mas ela não saiu de lá, como é que ela me conhece? Então depois o tempo passa, você começa a perceber quem são aqueles seres e por que eles são assim. Porque eles alcançaram a chave de interconexão na vida sem usar o corpo. Por que nós não podemos fazer a mesma coisa? Percebe isso? Essa moça aí, ó, era jovem. Um dia eu falei para ela, precisa aprender a compreender os seus sentimentos. Ou não foi isso? Não vai chorar agora não, tá? O homem de nossos dias vive assim em uma espécie de resignação à ignorância, de adaptação à inconsciência. Mas eu estou consciente mesmo do que eu estou falando aqui? Você está achando, meu irmão, eu posso seguir viagem ou interrompo? Ele pode pensar isso. Mas pelo meu dever que eu tenho a cumprir, mesmo que eu pense isso, eu não posso parar. Porque eu tenho que cumprir um dever para com vocês, para me sentir pelo menos aliviado. Contenta-se em vegetar. Ah, você me atendeu, você me deu um abraço, estou satisfeito. Isso é pouco. Você precisa de muito mais. Não é, Santa? E é isso que a gente vai começando a compreender, que errar é parte da nossa essência. Mas despertar pelo aquilo que você comete é nosso dever, está no Evangelho. E o dever é o suporte para despertar as virtudes. Continuando então. Se isso pode ser dura contingência de sua evolução, é também triste a aceitação e humilhante declaração de incompetência. Pô, mas será que eu não dou conta de melhorar isso? Dá. Mas nós nos acomodamos. Podemos continuar a viver nesse estado? E é o que está se passando, não é mesmo? A nossa humanidade, sem restrição, estamos passando por esse processo por acomodação. Porque já está tudo aí. Vamos imaginar Pietro Baldi, os primeiros cristãos, o próprio Jesus, os outros grandes mestres que ajudaram a humanidade em outros pontos da Terra. Vocês acham qual o propósito disso? Por quê? E por que demora tanto? Mas se a humanidade já tem 2000 anos antes de Jesus de Nazaré, com tudo que ele fez, e dizem que ele morreu pela humanidade, e o contrário tem que acontecer, a humanidade tem que aprender a morrer para conviver com ele. E é isso que nós não queremos, porque quando fala em morte, não, morrer eu não quero. Pelo amor de Deus, eu vi um aqui hoje falar isso. Não, eu quero viver mais dias. Tudo bem. Tudo bem, é um direito de cada um. Mas o que você vai fazer no resto dos dias, se você até agora não fez o que você deveria fazer? Você cumpriu o seu dever? Eu não estou falando para ele perguntar isso a ele, mas cada um de nós tem de fazer essas perguntas para nós mesmos. Porque você é um agente inteligente, fruto de uma grande inteligência que você não conhece, você tem noção, acha que Jesus é isso e aquilo, mas você não conhece nem o Jesus histórico. Como é que você vai conhecer um Jesus espiritual que apareceu para um Paulo em pleno meio-dia perante 1.500 homens e porque somente Paulo o viu? Me respondam isto. E se somente Paulo o viu, os outros oficiais disseram, o senhor Saulo está com insolação, caiu do cavalo, passou para o físico porque não viu nada de outras dimensões. E aí o que ele pergunta a Jesus? O que queres? Vá até Damasco, procura Ananias. E foi embora, acabou a conversa. Quando os espíritos são evoluídos, não precisa fala. O que se troca são ideias. E o comando exige, e quem obedece, obedece. E cumpre o dever.
porque está inserido na essência íntima daquele ser. Paulo e Jesus se conheciam. Eram espíritos de pactos em dimensões que nós não sabemos por que fizeram isto. Então nós precisamos compreender que o nosso espírito, para se assemelhar com o de Paulo, nós precisamos aprender a renunciar posto, poder político, religioso, econômico, social, acadêmico, intelectual, tudo. E você tem que entregar isso para o cara. Em meio-dia, você está pronto? Mas eu não estou falando da morte, estou falando da vida. E se ele te convocar em pleno meio-dia, você vai responder? Mamãe, então pode ser meia-noite, o homem da meia-noite, vamos falar do pessoal que trabalha na sombra, né? O chefe da meia-noite. Se ele te chamar então meia-noite, e se ele te chamar como meia-noite, você vai compreendê-lo? Você vai aceitá-lo como o seu Jesus? Ou você é tão arrogante que você não conhece os espíritos superiores que governam a sua vida? Você acha que isso não admite na sua existência? Eu não tenho quem me governa? Então para que você precisa de pai e mãe? Certo, mano, velho? Posso seguir viagem? Então vamos ver o que Pietro nos traz aqui. Só o evoluído pode contentar-se com ele. Não, eu estou satisfeito, eu já tenho dinheiro, eu já estou com posto político. Pensa o que a maioria das pessoas pensa. Mas se você pensar que você é um ser inteligente, faz parte de uma confraria que você nem sabe, nem conhece, mas que você vai viver nessas dimensões. Eu pergunto, o que vocês têm para ir para lá? Você tem? Pode ter muito dinheiro, né? Mas e os bônus espirituais, a sua luminosidade, o seu equilíbrio, a sua essência, a sua harmonia e todas aquelas qualidades que eu disse agora há pouco, a misericórdia, a bondade, a justiça, o equilíbrio? Você tem? Ah, não tem. Então, trabalhe, vai adquirir, porque não sou eu que vou fazer para você. Logo, o evoluído, ele contenta com o que ele está, e é o que nós somos. Podemos continuar a agir sem entendimento, somente à custa de suportar as dolorosas consequências dos inevitáveis erros e desastres de que está cheia a vida individual e coletiva. Olha que chamada de atenção. É isso que nós queremos? Não lhe conheço, mas conheço a sua digníssima. Você quer isso para os seus filhos? Sim ou não? Não? Então vamos cuidar. Tem um jovem ali que vai constituir uma família. Será que nós vamos ajudar ele? Respire fundo, vê se dá para me responder. Não é por isso, por esses erros ou por essas procura dessas faixas de vibração que nós precisamos alcançar. Não é por isso. Certamente que aos acontecimentos humanos individuais e coletivos faltará diretiva. Ponto e vírgula. Esta, porém, não é confiada ao homem. Está falando de quê? De uma dimensão superior a você. Precisa aprender a conectar-se aí. Não pode ser revelada a inconscientes. Olha a lei moral. Funcionando. Você recebe aquilo que você tem mérito. Se você não tiver, não adianta. Você não vai ser portador daquele salário que você acha que merece. Você pode até achar, mas você não receberá. Porém, não é confiada ao homem e não pode ser revelada a inconsciente, mas sê-lo-á a qualquer dia, quando houver conquistado o conhecimento e sabedoria. Sabedoria vem junto com a misericórdia. Ninguém só tem a asa do saber, é preciso ter amor. São as duas asas da iluminação do Espírito. Senão, só com uma você não chega, nem sai do aeroporto. E aí? Como é que nós vamos fazer com isso? Continuando, a formação de uma nova civilização do espírito. É o que está acontecendo. Estamos entrando na era de Aquários.
Estamos saindo da era de peixe, em que veio esse grande homem e trouxe tudo isto, e que Paulo foi vítima em pleno meio-dia, e nós não sei qual hora que nós vamos ser, mas nós estamos sendo chamados, pelo menos, para trabalhar por ele, para que o nosso Cristo esteja de par com ele. Não é religião, é a capacidade de sintonia, frequência vibratória, emanativa, fraterna, justiceira, equilibrada, serena, pacífica e amorosa. Consegue fazer isso? Você dá porque o outro necessita ou você dá porque você é bom? Você já perguntou isso a você? Você dá porque o outro necessita ou você dá porque você é bom? Começa a mudar esse conceito. A formação de nova civilização do espírito é a formação do novo tipo humano do terceiro milênio, quer dizer, vai ser biologicamente diferente. Até na constituição biológica. Tanto é que estão falando aí que nós usamos só a metade dos nossos cromossomos. O resto está inativo. O do coronário, do poder da fala, de todos eles, estão usando só 50%. Onde é que estão os outros? Vai sair quando? Agora. 5%. Então, que seja 5% ou 50% inativo. Como é que você vai fazer? Eu encontrei... Mais de 90% inativo. Pois é, a maioria está, se for considerar o que Pietro Baldi está falando, a maioria de nós estamos com 90% dos nossos chakras, ou os centros inteligentes, inativos. Você vai levar isso? Então temos que tomar o sabão da boa vontade para lavar a nossa essência, senão você não apresentará aquilo que você é. Por isso que os bons espíritos sempre exigem que nós façamos o bem. Faça o bem pelo amor ao bem. Não é porque você é um bem da vida, é porque você é portador daquilo que a vida te concede. E você tem que fazer de tal forma que você não deixe o seu egoísmo apossar-se disto. Aqueles que falam-se muito nesse percentual, quem é que conhece os 100%? Muito boa pergunta, meu Grover. Eu não conheço. Exatamente. Aí nós vamos entrar nas classificações vibratórias das essências da vida que nós estamos dentro e não percebemos isso. Eu vi aqui hoje, muito momento ali, eu pensei isso. Ele está falando isso, mas o que está para cima é tão maior do que o que está para baixo. Vou mostrar. Você tem as energias sexuais, você tem a emoção, você tem os sentimentos, você tem o poder da fala, você tem a razão, você tem a intuição. A sua intuição é uma porta aberta para cima e, por incrível que pareça, a mesma porta que é aberta para cima é para baixo. Eu te pergunto, onde é que está o 100% disso? Quem perguntou primeiro fui eu. A sua questão será respondida por uma contra-pergunta. Ou seja, só os seres que estão daqui para cima com dimensões mais elevadas é que são realmente 100% dentro daquilo que sabem o que fazem. Ali tem banheiro, pode entrar nessa porta aí. Aí o 100%, o irmão Benedito, é para aqueles que se transcenderam nessas dimensões que nós estamos acostumados a viver fisicamente. Só é possível para eles. Por exemplo, eu não vou falar nem de Buda, nem de Cristo, nem de Krishna, e nenhum deles. Mas vamos falar, por exemplo, da Madre Teresa de Calcutá. Qual de nós temos aquela qualidade que aquela mulher tinha? Ela 100% viveu uma vida dedicada pelo amor íntimo que ela tinha. E ela pôs isso em execução de tal forma que uma das únicas religiosas de toda a evolução do planeta humano a receber o prêmio Nobel. Então ela é 100%. Nós estamos de classificação de 99 para baixo, agora não sei quanto.
A formação da nova civilização do espírito, a formação do novo ser humano do terceiro milênio, significa a conquista do novo e imenso domínio. Então, quer dizer, eu tenho que aprender a trazer tudo isso para a minha expansão de consciência, por mais limitada que seja ela aqui. Que aí vai cair na condição que o Paulo falou. Já não sou eu mesmo que faço, mas é as forças do Cristo que fazem em mim. A maioria de nós não sabemos entregar o nosso corpo, a nossa alma e os nossos sentimentos e a nossa razão para outros seres mais elevados usar. Nós não temos essa coragem. E esses seres tiveram, né, meu irmão? Com o controle exato das diretivas da vida, olha aqui, não é da pessoa, em nosso planeta. Não se trata de revolução social. Eu quero chamar a atenção aqui, tira o ré. Não se trata de evolução sexual. E ré é voltar para trás. Então toda revolução vai trazer atraso, sofrimento, danos, desequilíbrio. Não tem saída. A própria palavra já te diz isso. Você quer isso? Para que violência? Me mostra qual a maioria dos homens que foram não violentos no planeta. Quantos dá? Dá para contar na mão, não dá não? Gandhi é um deles. Gandhi é um deles. Buda é um deles. Confúcio um deles. Tem muitos aí, Pitágoras e mais alguns aí. Tem muitos? Tem. Mas dentro de 7 bilhões ou 8 bilhões encarnados, eu não sei precisar bem o número, esse 100% eu não sei dar, mas quantos são que conseguiram isso? Muito pouco, e nós temos que aprender que você está dentro de um processo vulcânico em que a sua larva tem que sair desse processo do direcionamento para as pedras, você tem que sair para o espaço. Você não pode se petrificar, embora você possa ser uma larvas vulcânicas. Não se trata de revolução sexual exterior e formal, mas de maturação biológica profunda e íntima. Então é dentro de si. É você que toma essa decisão. É você que se diz. Por isso que agora aqui eu tiro um pouco de reverência aos protestantes. Aprenda a entregar ao Cristo. Eu pergunto, quantos entregaram? Falar é fácil, mas eu quero ver você fazer. É fazer. O problema não está em ter. É ser produtor disso. É você ser o agente construtor. Continuando, os enquadramentos políticos nacionais e internacionais poderão ajudar o que decide, porém, acima deles é o tipo de formação do novo homem. Então, ele precisa se tornar um novo político, ele tem que estar enquadrado dentro dos princípios evangélicos, senão não vai adiantar. Cuja sabedoria e maturação evolutiva possam finalmente permitir, não que as forças da lei o dominem, como se torna necessário fazer com os inconscientes. Então, quer dizer, ele não vai pela força da evolução, ou para a imposição das leis de causa e efeito. Vai por meio dos fios dos seus instintos e das reações próprias. Eu preciso melhorar. Eu não vou pensar mais assim, não vou falar mais assim, não vou deixar minhas emoções me levar, não vou comer o que não devo, não vou julgar o que não me é próprio. Você consegue? E quando você consegue fazer isso, você está se tornando biologicamente o homem do terceiro milênio. E só você é que pode fazer essa opção. Não é porque o livro escreveu ou porque Pietro Baldi disse. É porque você tem que sentir isso e se tornar disposto a executar isto. E quando você faz isso, o amor começa a nascer em você, sem você perceber. Porque não são palavras de ninguém, nem livros escritos, mas a sua ação, como você envolve, gera, manipula, trabalha, fala, faz, abraça, pode até ser rejeitado, mas se você rejeitar dentro da lei do amor, do equilíbrio e da justiça, é um direito seu, porque o Gandhi fez isso. Paulo de Tarso também fez isso. Eu sou cidadão romano e tenho direito, me traga as provas porque estão me fazendo isso. E está escrito lá que não está escrito lá que ele estava errado. Então, direito nós temos, mas o que nós aprendemos com Pietro Baldi? Aonde começa o direito, acaba o amor. Então, faça com amor que você se liberta de direito.
Porque aí você não está atrelado a nada que te prende às 3 dimensões da vida. Aí você entra numa outra dimensão, a 4ª e a 5ª, e você passa a absorver e vivenciar essas dimensões que estão próprias dentro de você e elas começam a se manifestar. Aí as pessoas, mas eu tenho que transformar muito. É só questão de decisão, não é, irmão? Porque ninguém é o que é pelo que quer. Outro dia eu vi todos os médicos, o cara dizendo, todos os médicos são espíritos escolhidos pela espiritualidade. Eu pensei, mas como? Isso é privilégio deles? Aí ele complementa, não, porque são seres que têm, além do karma, predisposição e capacidade para realizar o que veio fazer. Aí depois ele completa, os professores também são classes de seres humanos dentro da humanidade que está dentro de uma faixa espiritual que são trazidos para fazer com que a massa se eleva. Então são fermentos da vida que os seres que governam trazem dentro das leis morais, justiça, fé, caridade e bondade, esses seres para serem o que são entre nós. E eles são, quer queira, quer não. E nós vamos esperar o quê para fazer? Quando? Também acho. Isso para mim é difícil, não é? Porque quando a pessoa faz assim, diz que fecha para o resto. Os psicólogos farão isso. Nem sempre. Nem sempre. Eu estou só brincando, viu, meu irmão? Cuja sabedoria, maturação evolutiva possam finalmente permitir, não que as forças da lei e o domínio. Eu achei isso aqui interessante. Você não está pagando somente, não. Se você está sofrendo, é porque tem um degrau que está chegando na frente e você está preparado para viver nele. Ou a hora que você pôr o pé na escada superior e você começar a firmar no próximo degrau e tirar o pé de baixo, você já evoluiu. Você não tem mais compromisso com o que ficou para trás. Você já está no de cima, embora não pôs os 2 pés lá. É assim a lei de ordem e harmonia dos seres que vive dentro de nós, ou seja, o nosso espírito. Aprenda a viver assim. Não é fácil. Dói, é ingratidão, é trapaça, é roubo da gente, é tudo. E se você reclamar, você perde o seu mérito. Fulano nem me deu atenção, eu dei uma flor para ele, nossa, ele virou a cara, eu fiz tanta coisa para ele, você já está cobrando. Você não é cobrador, você é um prestador de serviço para evoluir. E você já está querendo benesse? É o que nós somos, sim ou não? Então, nós temos que mudar o nosso parâmetro íntimo de como viver. É isso que a lição de Pietro Baldi está nos chamando a atenção. Não que as forças da lei dominem, como se torna necessário fazer com os inconscientes. Ou seja, com quem não tem jeito, então, cacete nele. Ele vai ter que fazer pelas forças da natureza, por meio dos fios de seus instintos e das reações próprias. Mas lhe revelem o segredo da própria estrutura e confie a função de dirigir a vida no ambiente terrestre. Ou seja, você é bom marido? Você é bom pai? Você é bom profissional? Você é bom cidadão? Você é um bom patriota? Você é bom amigo? Você tem bom em tudo na sua vida? Sim ou não? Se não, cuide. Que não sou eu que vou falar o que você deve fazer. Mas é você que vai sentir dentro do seu mapa de direitos, atributos e deveres o que você quer melhorar. O homem atual crê estar sozinho no caos. Estou sofrendo. Meu Deus, mas que mundo. Só tem corrupto, maltrato, ladrão, gente que vive com droga. Você está julgando. Você está fazendo o que aqui? Seu mundo íntimo é para isso? Qual é o grau crístico que você tem para julgar alguém? Seja o que ele for. Ele contou a história do que você falou agora há pouco lá, lembra? Como é que a gente pode julgar? Quais os critérios que você tem?
E se você for realmente um juiz perante um tribunal, mesmo assim você não julga, você vai ouvir os jurados e dali você vai extrair aquilo que a lei humana permite. Você acha que a espiritual é menor, igual ou melhor do que essa que nós conhecemos? É claro que vai ser muito mais avançada, muito mais sutil, muito mais perfeita, muito mais amorosa. Mas você está preparado? Não é para fazer, é para executar. O homem atual crê estar sozinho no caos. No entanto, participa do imenso organismo. Involuído é, pois, insensível, inconsciente, ignorante, vê a desordem da superfície em que vive e nem suspeita a ordem presente nas causas, que está dentro dele, no interior das coisas e nas que estão fora. Então, qual a capacidade que nós temos para perceber que o que você gera é realmente o que você precisa? Está aí uma das coisas mais difíceis da nossa existência. Como é que é ser boa mãe? Como é que é ser bom pai? Como é que é ser bom marido? Não tem livro, não tem receita, não tem manual. Tem? Vocês têm? Se vocês tiverem, me arruma. Estou atrasadíssimo, estou querendo achar isso, não sei onde é que está. Enquanto evolui, deve o homem aprender a tornar-se cidadão dessa pátria maior, o universo. Se você não conhece o universo das suas organizações biológicas, o doutor mostrou isso para nós hoje, pelo menos para mim, pegou meu sangue e falou, isso aqui é você está vendo? Esse trem aqui está errado, você vai comer isso, por isso, por isso. Eu falei, doutor, pelo amor de Deus, me ajuda. Você quer uma solução em que não esteja nas suas mãos. Ela vem pronta, tem que estar embrulhada na caixinha da Nestlé, só desatar e comer. É isso que nós sabemos fazer. E não é isso que o universo quer de você. Hoje você é um administrador do Zé Benedito, correto? Dentro dos parâmetros que você apresentou hoje. Amanhã, ou seja, que não sei daqui quantos dias, porque você também não quer morrer agora não, né? Igual o Benedito. Deixa só para ele, você está alinhado com ele. Né? A hora que ele for, você vai junto. Daqui a algumas décadas, você estando ou não num plano espiritual ou vindo para cá, você vai ter atribuições maiores do que você tem hoje. Você está preparado? Assim também penso que será comigo, como todos nós. Então o universo em si sempre está nos chamando para um processo ascensional em que nós não compreendemos. Aí nós achamos que a dor, essas coisas tudo, veio porque, não, mas eu não posso sofrer, Deus esqueceu de mim. Jesus Cristo jogou a pedra em eu. O Papa me relegou? Não sei. E colaborador consciente desse grande organismo, harmonizando-se com todos os fenômenos, irmãos e criaturas irmãs, com seus semelhantes, com as forças da lei. Que lei é essa? Tu tem ideia, mano? Olha, todo mundo fala que acredita em Deus. E por que você não acredita na lei? É o próprio Deus. Eu penso que a maioria aqui é motorista. Quando vocês saem daqui e vai dirigir para a sua cidade, vocês vão direto na contramão? Mas por que vocês não vão na contramão? Contra a lei, né? Porque é contra a lei, né? Quer dizer, biologicamente, uma lei física você sabe obedecer. Mas as espirituais, morais e humanas, você não obedece. Beber é bom? Água? Não, pode ser qualquer coisa. Beber é bom. Mas a água é boa? Não, esquenta ela e bebe. Ela é boa, mas esquenta e bebe. Então o que é bom? Depende de como você usa. Então a pessoa tem que ter consciência, discernimento. Por isso que a gente tem que estudar. A faca é boa ou ruim? É boa se for cortar um bife, você vai, não, mas que faca boa. Mas se ela te sangrar? Opa, peraí, não encostei. Mas é o mesmo instrumento, onde é que está a bondade? É na faca? Não. Em quem usa. É o uso. Então o seu corpo é uma faca. O seu corpo é uma água. O que você vai fazer com ele? E o seu raciocínio?
E a sua inteligência? E a sua emoção? E os seus sentimentos? E a sua intuição? Você usa, sabe? Você é muito intuitivo ou não? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Não poderia ser melhor? Todos nós queremos o melhor, mas você não trabalha para o melhor. Você se acomoda. Nós somos postergantes das coisas que a vida nos coloca na nossa frente. Nossa, Luciano, no próximo dia eu não quero mais não, tá? Então eu para falar aqui, chama o nosso irmão aqui que está mais preparado. Tá? Não é assim, não adianta eu querer não ir. A vida te oferece oportunidades, ou você pega, ou você joga para trás. E você jogou para trás, não adianta você virar e querer pegar, você não vai pegar mais. Todas as filosofias ensinam isso. Passou, tchau. Benção. A felicidade e o paraíso consistem exatamente nessa harmonização, ou seja, obedecer à lei, ter consciência e saber trabalhar no universo interno, seu e externo, porque são dois universos que você tem a todo instante uma escolha e todo instante você está decidindo. Mesmo que eu estou falando aqui, eu não tenho noção da sequência do que eu vou falar, mas não é meu. É meu? Eu não sou dono disto. Isso é do universo. Eu estou utilizando para mim depois sair daqui, chegar lá em casa, ou daqui umas horas, pôr a cabeça no travesseiro e começar a ver o que eu falei, a questão do Pietro Baldi, será que eu faço? Mas, meu Deus, por quê? Por que eu não falei de mim mesmo? Você pode cobrar isso, qual o problema? Nenhum. Mas quanto mais eu faço isso, mais eu vejo que o meu dever deveria ser melhor do que eu já fiz. Por isso que a gente está em evolução. Você não contenta com o que você é, mesmo errando. Então o erro é um processo em que você tem que saber usar. Errou. Se você não dá conta de solucionar, ou você ultrapassa, ou você conserta. Se você souber consertar, ótimo. Se não der para consertar, levanta e caminha. Aí eu lembro de Paulo de novo. Mesmo de pés e mãos desconjuntados, seguirei em frente com Cristo. Nós fazemos isso? Oh, meu Jesus, me ajuda. Senhor Eurípides, pelo amor de Deus. Doutor Bezerra, me ajuda. Mendigos. Isso não é trabalho. Trabalhar é estar com, não é pedir. Mas nós, ai meu Deus, pelo amor de Deus, amanhã eu tenho que pagar uma dívida. Paga a dívida, você que sumiu, você acha que Deus tem alguma coisa a ver com isso? Mas nós ficamos mendigando, gerando emoções que nem as nossas esposas, nem os nossos filhos não nos aguentam. Pô, mas que cara insuportável. Mas nós não perguntamos isso aos outros, porque a gente tem vergonha. Porque inconscientemente você sabe que você está agindo errado. Continuando então. E colaboradores, a felicidade e o paraíso consistem exatamente nessa harmonização. Semeando como fazemos em ignorância e rebelião, só podem colher reação e dor. Por quê? Rebelde. Ah, não, eu devia receber isso, não me deu. Por que que os nossos maiores inimigos são nossos amigos, hein? Vocês pensaram nisso? Os nossos inimigos não são aqueles que não nos conhecem, são os de casa. E o que que o Evangelho diz? A sua família, da sua casa, foram aqueles que um dia você feriu. E agora? E agora? Você está em condições moral, biológica, psiquicamente, mentalmente, sentimentalmente, pronta para corrigir? Ah, não está não? Então cuide. Que ninguém vai pagar por você o débito que você fez. Semeando em sabedoria e harmonia, colheremos felicidade e paz. Isso significa civilizar-se a sério e não ter aprendido a construir máquinas sem depois saber fazê-las trabalharem. Você faz com seu fígado isso? Você faz isso com seu estômago? Um dia eu ainda era bem mais novo, idiota, como a gente sempre é.
conheci o Dr. Hidalgo, uma das almas mais, assim, melhorzinho que o Dr. João um pouco, mas que homem paciente. Eu fazendo uma consulta dele lá, o filho mais velho ligou e ele pôs o telefone longe, porque ele conhecia que filho que tinha. Pai, meu irmão tá brigando comigo aqui, olha, eu não aguento mais, eu vou embora, pai. E ele deixava o filho falar, e eu lá na frente, calmo, e ele também todo calmo, assim, gente, mas será que eu vou dar conta disso um dia? Aí ele falou, filho, você parou? Você terminou de falar? Terminei, pai. Se acalme, pacifica com o seu irmão aí que estou trabalhando. Não mudou a feição. Não perguntou para mim, ó, Crispim, eu vou lá consertar esse meu filho. Não. Pacientemente disse para o filho, acalme-se aí, põe. Depois, mais tarde, nós acerta. Olha que serenidade, paciência, compreensão, tolerância, dignidade, respeito para comigo, para com o filho, para com o ambiente. E ele não deixou aquilo no ouvido para mim não ouvir. Calmamente ele deixou. Fora. Foi uma lição para a minha vida. E eu, como professor naquela época, eu também, naquele dia ele me perguntou, você já conversou com o seu coração, Crispim? Eu falei, nunca. Eu falei, você comece a conversar a partir de hoje. E realmente, daquela época para cá, já me mudou o mundo. Depois eu fui conhecer um outro que me fez ver, não foi só o coração não, o que estava dentro. Falei, danou-se. Então a vida é assim, ela não para. Ela tem um processo progressivo de autorrealização em que você não conhece. E existem lições e trabalhos que nós não estamos preparados para recebê-los. E a gente tem que se tornar mais hábil, construtores, facilitadores e trabalhadores, prestadores de mordomia para o universo, de tal forma que você se torne mais livre. Ah, mas eu não ganho dinheiro. Isso é outro problema. Isso você pode fazer. Isso não tem a ver com a sua espiritualidade. Porque você pode ser espiritualmente evoluído e viver com modéstia. Isso é questão íntima também. Em todo o campo político, social, científico, filosófico, moral, torna-se necessário passar do sistema caótico, quer dizer, do caos, da desordem, do desequilíbrio, dos desafetos, dos desamores, da ofensa, da ingratidão, da malvadeza, da traição, da corrupção, vou parar, ao sistema orgânico, aquilo que tem ordem, que tem lei, que rege, que dá harmonia. Continuando, o sistema do universo é perfeito. Se o do universo é perfeito, por que você não é? É porque você não quer. É porque você não quer ler isso. Se o seu corpo já é perfeito e você vai devolvê-lo perfeito, será que nós vamos devolver o nosso fígado da forma que nós o recebemos? A nossa Mãe Terra vai receber esse órgão do jeito que você ajudou a moldar, se é que você teve preparo para isso? Mas se você não teve e é um dos caóticos que ele fala, você vai devolver como? Isso é problema pessoal, íntimo de cada um de nós. E existem seres que a Terra aceita com todo carinho, mas existem seres que nem a Terra come. Como é que fica isso, hein? Por que será? Eu conheço em Minas Gerais, num cemitério que tem lá, o corpo dele não foi consumido. Aí foi saber como é que era a vida do homem, não quero nem contar. O sistema do universo é perfeito. Quer dizer, que essa perfeição existe e utiliza quem quer. Você estava falando do cemitério. O Espírito Santo tem um cemitério bem interessante, que tem uma placa na frente. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. São Luís tem lá. Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos. Tá lá. É hoje. O Espírito Santo também tem a mesma coisa. Nós ossos que aqui estamos. Essa é a realidade. E esse é um convite. Agora, você que vai escolher como você quer chegar. As vestes, olha gente, uma coisa interessante que o Jonas estava mostrando e montando aí
sobre a constituição biofísica, psíquica, mental e espiritual de cada um de nós. Na realidade, você numa existência, você pode transformar isso com tanta dimensão que depois você se assusta por aqueles que vão te receber. Tem no livro de Emmanuel uma lição que chama, no livro Justiça, em que ele fala os instrumentos. Aí ele conta uma pequena história de que você desencarnou e todos os seus familiares esperando você numa orquestra lá no mundo espiritual, cada um tocando o seu instrumento. Mas na hora que você chegou com o seu, que você foi tocar, não tinha corda, não deu som, e todo mundo numa alegria te esperando. Imagina você chegar com o seu e não poder tocar nada para agradecer. Qual é a condição sua? O que você sentiria? O dia que eu li essa lição, eu falei, estou desgraçado, Crispim, cuida. Eu tenho que afinar o meu instrumento. Mental, sentimental, intelectual, moral e físico, porque tudo é um corpo só. O espiritual também, claro. É o último, então, que vai levar tudo. Você tem alguma pergunta a fazer? Se eu fosse você, faria. Nós que não sabemos mover-se nele, ou seja, mover-se dentro do universo, é que somos imperfeitos. Então temos que cuidar de quê? Os nossos erros é a base que está te mostrando o que você deve consertar. Não jogue seus erros fora, nem se condene. Ele está só dizendo, olha, conserte esta veste. Tem um versículo lá na Bíblia que diz assim, como é bom e agradável viver unidos, irmãos. Salmo 133. É como o óleo de Hermon que desce sobre a gola de suas vestes. Que vestes? Quem morreu tem veste? Aí ele compara, no verso seguinte. É como o monte de Sião, onde a vida desce para sempre. Então, quer dizer, está falando do universo, das forças que a vida tem. Você está preparado? E nós queremos viver, irmão. Nós tratamos, ô irmã, tal. Mas você cumpre? Qual que é a sua veste? Não precisamos ter uma veste, minha irmã? E como precisamos? É o campo perispíritico que ele estava falando. Se o seu perispírito estiver negro, com manchas, nódoas, deficiências, doença, você não vai conseguir caminhar onde você queria. É da lei. Você não vai onde você quer. Mas vamos lá. Esse sistema contém a possibilidade de toda a nossa felicidade. Então, quer dizer, se você souber usar isso, você se torna feliz. Todavia, em nossa inconsciência, apenas dor sabemos extrair. Reclama, subtrai tudo que não é seu e vai embora. Culpa do homem, não de Deus. Pode-se eliminar a dor que, conforme a sabedoria divina, aliás, foi feita para ser destruída. Então, os erros têm uma finalidade. Mas, para chegar a esse ponto, torna-se necessário compreender. Nós compreendemos entre nós também ou não? Pode ser mais uma, não pode, Sebastião? Olha só. O universo funciona como instrumento, eu falei da música e da coisa ali, ó. Musical de que se pode tirar música divina, alegria infinita. Torna-se preciso, contudo, sabê-lo tocar. Tocar o seu instrumento, foi o que eu falei da história de Emmanuel. Arrebentamos as cordas e vamos às cegas. Que podem tocar semelhantes músicos? Então, culpamos os instrumentos que tocam mal e não a nossa animalidade que não sabe tocá-lo. Quem insiste contra si mesmo o faz, toca cada vez pior, cada vez mais se engana e se divorcia da ordem, e daí colhe sempre a maior quantidade de dor. Aí lamenta mesmo. Acho que não cumpri tudo que eu devia cumprir, mas estou satisfeito até o presente, porque o chefe falou assim, ó, até aí tá bom. E eu não vim aqui para desobedecer, para obedecer. Namastê.
Muito obrigado, muita paz. Sim. E aí, você já adquiriu o seu exemplar da obra O Despertar da Consciência de Sal da Terra à Luz do Mundo? Ou até O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo? Basta você passar uma mensagem em nosso WhatsApp 11 9 74440770 e falar com Nilza Leal. Faremos chegar o exemplar ou os exemplares até você, com ou sem o autógrafo. Desde já, infinita gratidão. E espero que vocês possam rever, compartilhar, se inscrever. Diga que gostou ou não gostou, faça seus comentários, porque é sempre uma honra imensa tê-los como os nossos auxiliares, não só a vossa audiência, por nos seguir em nossas redes sociais, por se inscrever aqui no canal do YouTube, por compartilhar, por fazer tudo o que possa para nos auxiliar nessa interminável jornada.